Pessoal, atendendo ao pedido, vamos convocar o Dr. Henrique Arias, por favor, aqui no palco. Bom, boa noite. Obrigado, Fernando, pelo convite. Na verdade, ele me resgatou, né? Porque eu trabalhei com esporte, com futebol, de 87 até 2017. Quando eu mudei para Petrópolis, antes da pandemia, comecei lá dando minha consultoria, meus cursos. E mais recentemente eu mudei totalmente. Né? Depois de ter trabalhado na IBM, 15 anos na área de tecnologia e vendas, marketing, comunicação, depois esporte, depois educação, entrei na área imobiliária. A Remax Galera, em Portugal, a Remax Imperador, inaugurada dia 7 de setembro, nos 200 anos, né, da independência do Brasil. Bom, o que falar, né, de liga de futebol? Eu me lembro em 87, nós vivíamos um cenário, né, que eu vou tentar fazer uma comparação de 87 com 2022. Um cenário no Brasil político tenso, né? A gente tinha saído de uma ditadura, governo Sarney, inflação a 100%, não sei se ao mês ou ao ano, mas era algo assim inimaginável. E não havia marketing nos clubes. Então o Márcio Berger me convidou a trabalhar na IBM, através de um amigo comum, Bruno da Silveira. Ele me convidou para assumir o marketing do Flamengo, porque não tinha sala, não tinha nada, era porque alguém tinha dito para ele, precisa ter marketing no clube. E o outro clube que tinha alguma coisa de marketing, era o Celso Venner, era o São Paulo. Então esses dois clubes eram os únicos clubes que tinham alguém que falasse sobre marketing de uma forma voluntária, como um dirigente voluntário amador. E aí, de repente, a CBF vem a público dizer o seguinte: olha, não vai ter campeonato brasileiro, não temos dinheiro para bancar viagem e estadia dos clubes. A receita dos clubes naquela época vinha basicamente da mensalidade do sócio e da bilheteria. Televisão só se vendia quando o estádio estava cheio, aí vendia a final. Nem pensar em televisão era um tabu, porque os clubes não queriam televisão porque ia tirar público do estádio. E aí, a CBF vem a público dizendo que não tem dinheiro e os principais clubes do Brasil, os 13 principais, os 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul, mais o Bahia, se reúnem e formam o Clube dos 13, mais ou menos em junho de 87. Eles começam a se reunir na sede de cada clube e pensam em fazer um campeonato com 16 clubes, convidando outros 3 que vieram a ser o Curitiba, o Santa Cruz e o Goiás. E começaram a se reunir, fizeram as contas lá, nós precisamos de $1 milhão para poder pagar a viagem e estadia dos clubes. Como é que esse dinheiro vinha? Vinha do governo, na época, da entidade pública, né? Que era Caixa Econômica e Ministério da Educação. Então não havia dinheiro de patrocínio, nada disso. 3 clubes tinham patrocínios políticos na camisa. O Flamengo com Petrobras, o Internacional com a Clube, porque o diretor lá era dono da Clube, e o Corinthians com Calunga. O dono da Calunga era corintiano, então ajudava o clube. E aí começa a se reunir e tal, a imprensa começa a dar força. O Campeonato Brasileiro, cada ano, tinha uma quantidade de clubes, 40, 60, 80 clubes, e, de repente, aqueles 16 clubes, a ideia dos 16 clubes já se tornava um produto atrativo, mas ninguém sabia vender. Eles não estavam conseguindo ir até uma reunião no Flamengo, numa segunda-feira. Na sexta-feira eu encontrei com o Márcio, perguntei, vem cá, meus amigos estão perguntando se vai ter a tal da Copa União. Eu preciso dizer alguma coisa para eles. Eu falei, sou vice-presidente do curso, tem que dizer o que vai acontecer. Ele falou, João, nós estamos com o mesmo problema da CBF.
nós não temos dinheiro, não conseguimos, mas quanto é que precisa? $1 milhão. Eu trabalhando na IBM na época, $1 milhão não era um número nada assim espantoso. Aí eu falei para ele, mas só $1 milhão, os principais clubes do país, vocês conseguem isso aí? Ele falou, como? Faz um projeto de marketing e um plano comercial. Eu falei, então tá, então faz. E faz para segunda-feira. Então fui eu para casa, eu tinha um PC da IBM, carta certa, era o Word da época. Muitos de vocês aqui não devem nem lembrar disso. E aí a gente fez o projeto, baseado num projeto da IBM, usando a Xuxa também como exemplo, e fui apresentar os clubes na segunda-feira. Fui embora para São Paulo para cuidar de uma feira de informática. No dia seguinte eu acordo, os meus colegas da IBM falaram assim, você já viu os jornais de hoje? O Clube dos 13 tem plano para salvar o futebol brasileiro. E João Henrique Areias, vice-presidente, botei a mão na cabeça, estou morto, né? 15 anos de IBM, 2 filhos pequenos, a IBM vai mandar embora. Trabalha para quem? Para o futebol ou para a gente? Que não era uma coisa muito precisa na IBM, é a minha função voluntária no Flamengo. E aí eu falei com o Márcio Braga, enfim, falou, se junta com o Celso e agora vai buscar o dinheiro que eu falo com a IBM. Ele falou lá com o presidente da IBM, que eu até conheci, e resolveu o problema e me deram uma licença. Aí, junto com o Celso, em 30 dias, a gente conseguiu $6 milhões, precisava de por 5 anos, $30 milhões. Então, foi o maior contrato na época do esporte no Brasil. Depois repetimos isso com o basquete, estava ali sentado ao lado do meu amigo Raimundo Nonato, que participou, fizemos um projeto semelhante, e também colocando basquete na televisão, patrocínios e tal. Mas, ainda comparação com agora. Aí seguem os contratos, maravilha, todo mundo feliz da vida, teve a Copa União, que aliás teve o melhor público, um dos melhores públicos da história do futebol brasileiro, com televisão ao vivo, sexta, sábado, domingo, todos os clubes com Coca-Cola, mas tiveram fatos curiosos. O Grêmio conseguiu mudar a cor da Coca-Cola pela primeira vez no mundo, em 100 anos de marca, Coca-Cola vermelho e branco. Paulo Aldoni, na hora de assinar o contrato, falou, eu não posso assinar esse contrato. Eu falei, por que, Paulo? Você é um dos líderes desse grupo aí. Ele falou, meu conselho está reunido lá agora, já liguei para lá, e eu não vou entrar em Porto Alegre se eu assinar esse contrato. Porque a Coca-Cola é vermelho, cor do Internacional. Então não podia, teve que ser preto e branco, a Coca-Cola na camisa do Grêmio. Né? O outro presidente, Vicente Matheus, não querendo assinar o contrato por causa do Renatinho, que o São Paulo não deixou o Corinthians contratar, porque, enfim. Então, Eurico Miranda, Paulo Maracajá, figuras folclóricas do nosso esporte, querendo ganhar mais do que os outros clubes. Né? Não, nós valemos mais e tal. E aí saiu a Copa União, realmente foi um sucesso de público, de tudo, né? Até hoje, quer dizer, o Flamengo acabou perdendo o título no Supremo Tribunal, para o esporte, mas foi um evento que deixou marcas. Alguns anos depois, eu fui com o Márcio à Europa, fomos à Inglaterra, depois passamos na Espanha, e procuramos o presidente da Liga Espanhola de Futebol, mais ou menos em 92, por aí. E aí fomos lá conversar com ele, e o Márcio perguntou, poxa, queria saber como é que saiu a Liga aqui. Aí o presidente da federação falou assim, Márcio, não estou entendendo, vocês foram a nossa inspiração, vocês foram os primeiros a fazer uma liga, só que não foi adiante. O Clube dos 13, no ano seguinte, morreu por vários fatores que não cabe aqui comentar, traições e coisas do futebol, aumento de clubes, mas vocês foram a inspiração, porque as ligas europeias acabaram surgindo realmente depois. E olhando agora, com 2022, né, que nós temos aí 2 ligas já, qual é a grande diferença? Lá a gente não tinha parâmetro nenhum, não tinha modelo a seguir. Né? Estava começando tudo, então a briga seria natural, a divisão de dinheiro no início foi equitativa e depois começa a discussão, quem tem que ganhar mais, quem tem que ganhar menos, sempre foi uma grande discussão que acabou acabando com o Clube dos 13, a discussão do dinheiro, a discussão financeira. Aí quando eu vi agora, né, o surgimento dessas 2 ligas, não deu outra. Quer dizer, apesar de nós estarmos 30 anos, 35 anos depois, com modelos que a gente pode chegar em qualquer... Gente, o modelo da Inglaterra eu acho fantástico.
a forma de dividir o dinheiro, né? É um modelo interessante. Então, você já tem modelos, já sabe o que deu certo, o que deu errado, e aqui começa com projetos de duas ligas. Eu não tenho bola de cristal para saber se vai juntar numa só, ou se vão surgir duas ligas, como já teve no boxe, em outros esportes, mundo afora. Então, eu acho que a liga é um passo realmente adiante, está provado aí com as ligas que existem na Europa, principalmente. Aqui no Brasil não pode ser diferente. CBF já tem que cuidar de seleção, ela própria já admitiu isso, tentou passar para os clubes a administração do campeonato na Copa João Avelange, isso foi em 2002, mais ou menos, e não deu certo, né? Os clubes acabaram não conseguindo organizar direito aquilo. E tudo isso vem atrelado, né, caminha junto com o que foi discutido aqui na mesa anterior. Como eu sempre questionei muito, não fiquei só olhando para o marketing, mas olhando muito para a parte da gestão. Eu pude participar, por exemplo, da mudança de modelo de gestão do Flamengo. Eu morei em Madrid durante 4 anos e vi o Real Madrid, uma entidade associativa, se transformar num modelo profissional pelo Florentino Pérez, no ano 2000, quando ele assumiu. Ele transformou o Real Madrid num ícone do futebol mundial em termos de receita e de títulos, né? E olhando para o benchmark, né, você tem o Manchester United, uma empresa cotada em bolsa, brigando com o Real Madrid ano a ano para ver quem fatura mais e ganhando sempre títulos. Então, 2 modelos que deram certo, vai depender, como falar daqui, a gestão, as pessoas que vão estar gerindo isso, tanto um quanto o outro pode dar errado. E no ano de 2013, graças ao Walter Matos, fazer uma confidência aqui, presidente do Lance, flamenguista, ele conseguiu reunir um grupo de executivos de alto nível, presidentes de empresas como Cielo, Visa, Banco Brasil Plural, que mais? Duty Free Shopping. E chegou para eles e falou: nós somos amigos, tudo dá certo na vida da gente. Nós nos demos bem pessoalmente, profissionalmente, a única coisa que não dá certo é o Flamengo. Um ano briga é campeão, o outro ano briga para não cair. O mês dura 90 dias. Precisamos mudar. E ele conseguiu reunir esse grupo em 2013 e me convidou para fazer parte, porque era uma pessoa que já estava há muito tempo no futebol. Aí perguntava para ele: o que a gente precisa fazer para o Flamengo acabar com isso, fazer mudar o modelo de gestão. Mas virar empresa, não necessariamente. Pode usar o modelo do Real Madrid, que é um modelo excelente, simples, fácil de ser aplicado. E aí eu quero fazer aqui uma homenagem, desculpe a minha voz que está assim, eu vim de um problema aí grave, mas já estou superando. Nós temos que fazer uma homenagem, eu sempre falo isso, né? Eu, pelo menos, faço uma homenagem ao presidente que fez isso, foi o Bandeira de Melo. Por que o Bandeira de Melo fez isso? Porque ele blindou o Fred Luiz, que foi o grande executivo do Flamengo, que sempre foi um cara low profile, nunca apareceu e tal. E aí, o modelo de gestão que foi preconizado na campanha, que eu coordenei a campanha do Bandeira, então conheci bem, o Fred veio trabalhar comigo, foi aplicado. O Fred pôde colocar os profissionais que ele tinha que colocar e o Bandeira ficou na blindagem política, com a parte política do clube. E aí conseguiu transformar o Flamengo do que o Flamengo é hoje. É um modelo de sucesso. Só que o meu Flamengo, né, desculpe, eu já tive 6 meses do Flamengo, sou conselheiro do Flamengo, às vezes peca, né? Eu sempre lembro do presidente Márcio Braga, que eu já briguei muito, mas eu amo ele, porque foi ele quem me colocou no futebol, nós somos grandes amigos. E o Márcio falava uma frase que no início eu falava assim: isso não está soando bem. Mas depois eu vi que ele falava aquilo realmente com muita certeza, né? Pela história que ele contava, pela própria história dele. Foi: quem paga a conta do Flamengo é o Fluminense, o Vasco e o Botafogo. Infelizmente hoje a gente não consegue ver os dirigentes, não veem isso, estão olhando para o próprio umbigo, querem ganhar mais e tal, para o próprio Flamengo, né? Então, essa desunião dos clubes é o grande prejuízo assim, que eles fazem a eles mesmos, a autofagia, que eu chamo. Porque na hora que você une os clubes,
você consegue coisas fantásticas, seja do ponto de vista financeiro, político, o que for. Você consegue mudar, às vezes até ajudar a mudar uma sociedade, né? Então, a mensagem que eu queria deixar é essa, que a criação da Liga, tomara que ela aconteça, e tomara que haja união entre os clubes para que realmente façam uma liga forte. Fazendo uma liga forte, eu acho que nós vamos estar perto aí de uma NBA ou alguma coisa, que o Brasil tem potencial para fazer do seu futebol uma NBA do futebol. Muito obrigado. A Liga substituiria o atual campeonato brasileiro, seria a ideia? A ideia é que quem administra hoje o Campeonato Brasileiro da Série A é a CBF, né? Assim como ela administra a Copa do Brasil, ela administra outros campeonatos. E aí a Liga vai fazer a organização do campeonato. E espero que mude, gente. Eu tive também uma participação muito presente na mudança do sistema de disputa do Campeonato Brasileiro de só mata-mata para ter pontos corridos no Brasil. Isso aconteceu em 2003, 2002, isso foi decidido numa reunião que eu fui chamado, eu estava morando na Espanha nessa época, fui chamado pelo Ministério do Esporte, pelo Portela, e tinha um grupo, tinha a CBF, tinha a Raí representando jogadores, enfim, a CBF representando o Clube dos 13, o Fábio Koff representando o Clube dos 13, e eu vim apresentar duas coisas. A mudança do Campeonato Brasileiro para pontos corridos foi aprovado por unanimidade, né? Estava lá, tinha representante de juiz, vários representantes de vários segmentos, eram mais ou menos 15 pessoas. E mudança de calendário também. Eu não consigo entender até agora, Fernando, como a gente continua com esse calendário. Vocês, treinadores, principalmente, devem perceber, né, que nós acabamos jogando muito mais do que na Europa e acumulando jogos, porque simplesmente a gente não é adaptar o calendário europeu, é adaptar o calendário mundial, que tem os principais eventos de seleções no meio do ano. Se você tem evento no meio do ano, a Europa para aí. Por quê? Para não colidir. Porque são dois produtos que vão concorrer. E aí tiram férias. E aqueles jogadores que não vão ter férias, paciência, vão jogar na seleção, depois os clubes dão uma semana, 2 semanas de férias. Isso aí, eu ainda vou ver isso acontecer aqui, porque é ridículo. Quando você vê o número de semanas que a gente perde, porque chega aqui, vocês, não sei se vocês moram aqui no Brasil, mas quando chega a época de Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro para. E pior ainda, eu compro um carnê de um clube de futebol, que aliás não é muito comum aqui no Brasil, com um time. Chega no meio do ano, com a abertura da janela na Europa, metade do time, 3, 4 vão embora. Então, eu comprei uma coisa que não vão me entregar durante o campeonato. Então, por que não compatibilizar? Né? Então, é isso que eu queria colocar aí a mais. Eu sei a diferença que existe entre as ligas, né? É na divisão do dinheiro. A distância disso. O Renê, aliás, o bom disso aqui é que você reencontra, né, amigos como o Renê, como o Raimundo, o Marcelo, que está aqui também, trabalhou com a gente na Arena Petrobras, lá na Portuguesa, a primeira, né, quando o Flamengo não tinha dinheiro. Mas, o Renê, deixa eu te falar, eu não sei exatamente qual é a diferença, mas a diferença já existe, né, um certo consenso. Eu converso de vez em quando com alguns clubes e tal, de que o modelo inglês talvez o melhor modelo, né? Hoje a diferença está muito maior no percentual, porque são 3 itens, tem mais ou menos a televisão, engajamento, público, renda, não sei o quê, e tem outro, e classificação, mais ou menos isso. Então há uma divergência, se quiser 25 para um, 25 para outro, 50 para outro, eles estão discutindo aí. Eu acho que vai chegar um momento que eles vão ver que é burrice ter 2 ligas separadas. E vão se juntar e vão fazer vai seguir um modelo, gente. O inglês do primeiro para o último é 3, é 1 para 3. E aqui está 1 para 6. É isso que não pode. Porque a grande vantagem do futebol brasileiro, gente, o que é? Foi o que eu falava para justificar o ponto corrido. Eu falava, na Europa, né, eu morei 4 anos na Espanha, morei 3 nos Estados Unidos, falei lá na Europa.
peguei o campeonato, peguei alguns campeonatos europeus, cada 10 campeonatos espanhóis, por exemplo, o Real Madrid e o Barcelona ganhavam 70% dos campeonatos. Só que 2 brigando pelo título. Aqui, 12 começam em condições de ganhar o título, já ganharam várias vezes. Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas, os 2 do Sul. Olha, que tipo de equilíbrio a gente tem. E se você põe, né, também o interesse, né, no descenso, os 4 que vão cair, você já tem 12 mais 4, 16. Você tem 4 aí na intermediária que pode pegar até por uma Sul-Americana. Então, tudo pode ter interesse. E aí tem essa questão de eles não entenderem. Gente, por que o esporte americano é o que é? Gera o que gera. Porque lá tem equilíbrio, tem o draft. Quem é que vai ser o primeiro a escolher um jogador? O último colocado. Não, o Raimundo está aí, acompanha a NBA todo dia lá. Então, aqui não. Eles querem fazer essa coisa de um ficar muito forte, virar Real Madrid e Barcelona. Eu fiz um trabalho nos Estados Unidos, estou fazendo educação Europa nos Estados Unidos, né? O gerente de futebol italiano, com a ANSI americana, né? Então, chegou a uma conclusão com as universidades, que é o que não subiu no Brasil, depois o Olé Mundial fez a Liga Universitária, até que o futebol fez 24 horas de futebol. A organização da Liga vai ser melhor do que as federações ou confederações. Aí criamos um Conselho Nacional de Futebol. Ainda é um pouco diferente, mas, resumindo, vou dar um exemplo. O Pito só, o Baca tinha 10 mil, só a CM, o qual dele, a Virgínia tem 7 cidades, Washington, Estados Unidos, tinha, com as 5 universidades, em questão de 25 anos. Hoje não existe mapeamento no Brasil administrativo de todas as coisas, porque a marca é basquete, futebol, todos os esportes. Então, qual é o objetivo e o desafio, né, para a inserção desse pensamento administrativo desportivo do Brasil? Olha, o caminho da educação é o melhor, né? Foi o que o Felipe Gimenez falou aqui. Eu acho que o governo teve uma chance única aí. O governo se mete, não tem que se mete demais, mas quando ele tem a oportunidade de se meter, ele poderia ajudar a resolver. Que é buscar profissionalização, dizer o seguinte: olha, você me deve dinheiro, me deve impostos, me deve esse negócio todo. Então, eu vou te dar um financiamento bem distante para você, porque você faz parte da cultura nossa. Não quero acabar com o Flamengo, com o Vasco, com o Fluminense, clubes que tem história, né? Então, você faz o seguinte: você muda o seu modelo de gestão, eu vou te dar esse financiamento. Põe um modelo profissional, vai buscar gente a inventar alguma coisa. Não. Como alguém falou aqui, na Espanha também teve a SAD, e a SAD foi mais ou menos, teve tudo que quebrou. Virou SAD e quebrou, assim como em Portugal ficou isso mesmo. Eu morei mais tempo na Espanha. Mas, então, não é a solução para todos os casos. Mas o governo pode ter essa função de facilitar a vida de quem se profissionaliza, de quem tem uma boa governança. Mas o Brasil, não sei se eu acho que é meio sonho, meio... Tira uma foto ali comigo que ele é Mas aqueles países que não tinham a ideologia descontínua, voltada para a saúde, os Estados Unidos, por exemplo, mudaram e inseriram essas coisas, deu certo, Coreia. Então, você acredita que seja possível até 2025, 2027, no seu trabalho, a aceitação legal na exceção da vida, não só da universidade? Eu acho que sim, eu acho que isso é inexorável, né? Estamos atrasados já. O Brasil demora um pouco, né? Eu estou falando de 35 anos do Clube dos 13, que foi mencionado pelo presidente da Liga Espanhola. O profissional falou: não estou entendendo. Vocês foram uma das fontes de inspiração para nós criarmos a nossa liga. Nós fomos ver o que deu errado, o que deu certo, com o Clube dos 13 em 87. Quando é que começou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional? Você tem 14 anos, mais ou menos. 14 anos.
Nós, há 35 anos, fizemos uma liga, que foi um campeonato organizado pelo Clube dos 13, e que deu um público dobrou o público. O público, na época, era 10 mil pessoas em média. Nós alcançamos 20 mil pessoas em média. Somado ao dinheiro que a gente conseguiu de televisão, daria um público de 40 mil pessoas, que era maior do que o campeonato italiano, que era o grande campeonato da época, do final dos anos 80. Não era o espanhol, não era o português, não era o inglês, era o italiano. Então, nós tivemos isso na mão e aí fomos incompetentes e não conseguimos prosseguir com isso. Digo isso porque todos nós, aquele grupo ali, era um grupo pequeno, né? A gente poderia, pelo menos, ter tentado influenciar, mas, enfim, difícil, muito difícil, porque o dirigente não profissional, não, o dirigente voluntário, alguém falou aqui, eu falo, gente, quem construiu essas grandes marcas foram dirigentes voluntários. Esse negócio de criticar o dirigente amador, eu sou completamente contra. Tem dirigente voluntário que é muito competente, fizeram essas grandes marcas. Foram eles, não foram profissionais. Só que o mundo mudou. E aí precisa profissionalizar os clubes, aí cada um buscar o seu modelo, se é SAF, se é SADS, se é o modelo do Real Madrid, o modelo do Flamengo. O modelo do Flamengo se transformou em peso, está aí. Fatura tanto quanto o Palmeiras, que também não é, mas tem lá do Palmeiras, por exemplo, eu tenho uma certa preocupação. Eu vi um filme parecido com o próprio Palmeiras lá atrás com a Parmalat. O dia que a Parmalat saiu, não sei, acho que agora não é mais o caso, não tem mais espaço para isso. Mas o dia que a Crefisa sair, o que vai acontecer? Só uma pequena nota. Não parece que queria se andalar, já sabes, a liga que irá ter pontos positivos e pontos negativos. No caso português, há um free-to-play que obriga a organização, portanto, a divulgação da Federação de Futebol, nenhuma organização nacional, estava devidamente concretizadas as matérias que têm de ser divulgadas da Liga. Depois tem aquela questão de saber se vai ser bem ou mal executado. Por isso, só a experiência que vai demonstrar isso. Mas uma das principais vantagens pode ter a criação da Liga é a constitucionalização do contrato coletivo de trabalho com os trabalhadores brasileiros. Pode ser uma oportunidade que se pode abrir aqui nesta matéria. Em termos de estabilidade laboral, porque temos uma associação sindical que é a BTF, com uma associação de clubes de empregadores que é a Liga. Como é seu nome? Sérgio. Eu estava conversando com o Fernando aqui antes. Eu fico triste de estar aqui sozinho. Né? Por quê? Porque esse é um fórum onde devemos estar aqui os clubes discutindo, senão eu falando sozinho. Mas eles acham que o treinador não tem que se meter nessa história. E esse é o perigo da Liga. É esse. Então você vê como nós não estamos maduros, até com uma liga, 35 anos depois, de nós termos plantado a semente. As árvores aqui no Brasil demoram um pouquinho, o pau-brasil demora um pouquinho mais, é isso. Depois de uma boa árvore, mas demora. É um negócio que requer uma certa paciência de todos nós, né? Mas eu queria falar uma coisa para vocês. Fernando, para encerrar aqui a minha parte, estou aberto aqui para as perguntas. Eu tive um amigo que eu nunca mais esqueci de falar com o treinador. Eu fui muito amigo do Ari Vidal, do basquete, Carlinhos, mas eu tive um evento em Portugal, eu até fui falar lá sobre gestão e marketing esportivo, no Porto. Um evento promovido pela Fundação Figo. O Figo fez um evento que ia ter o congresso e um jogo de futebol Fundação Figo e Fundação Unicef, em 2002. E aí ele convidou lá, e como o Sávio era meu cliente, jogava no Real Madrid, a gente se dava bem, falou, João, vai lá falar um pouquinho sobre futebol brasileiro. Eu falei, caramba, falar sobre futebol num congresso desse. Fui lá. Eu fui falar depois do Felipe Scolari, alguém da audiência perguntou, Luiz Felipe, tinha acabado de ganhar a Copa de 2002. Como é que é esse negócio de família escolar? Como é que é lidar com o craque? Ele falou, lidar com o craque, nenhum problema dele. O problema é lidar com quem pensa que é craque. Então, essa foi a resposta que eu achei interessante, estou usando até hoje. Mais alguma pergunta? É isso mesmo? Vocês estão de acordo? Vocês treinadores estão de acordo? É isso mesmo. Bom, muito obrigado, então. Eu acho que a gente, depois desses 2 dias aí, a gente tem que
está satisfeito pelo que a gente conseguiu realizar, né, com essas mesas que foram realizadas aqui no Teatro de Câmara, e agradecer ao meu amigo aqui, João Henrique Areias, porque ele atendeu o convite, mesmo sabendo que os presidentes que tinham sido chamados não concordaram com a participação deles aqui, em função de que achavam que o fórum não era o local ideal para os treinadores discutirem a situação das ligas. Aí eu falei, não são os treinadores que vão discutir, eles vão ser informados do que está sendo feito em relação às ligas. Então eu acho que o treinador, ele tem que sim ser informado, tomar conhecimento e até opinar um pouco, se ele tem conhecimento para poder opinar. E esse é o local ideal para isso, que é um fórum, né? Então eu fiquei triste porque a gente imaginava que aqui sentados junto com o Dr. João Henrique Areias tivessem os presidentes também, trocando essas informações. Né? É isso, é uma falta de amadurecimento. Vocês fazem parte, os jogadores fazem parte, acho que todos têm que ser ouvidos. Faz parte do espetáculo. Bom, Todos